Vamos começar aqui. Hoje eu vou estar falando sobre a audiência de custódia e esse é o momento de tirar as dúvidas com relação a esse momento. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. E um dos meus objetivos de vida é justamente transformar vidas e fazer o meu papel aí de ressocialização perante a sociedade. Então, vamos começar aqui. No caso aí, vai ser cabível, tá bom? Essa audiência de custódia, tanto quando houver prisão em flagrante, como também para qualquer tipo de prisão, detenção ou retenção, inclusive na prisão temporária ou preventiva. Então, assim, é claro que os maiores casos vão acontecer no caso aí de prisão em flagrante, mas vão ser cabíveis também outros tipos, né? Porque às vezes em algum lugar a gente ouve falar como se fosse somente prisão em flagrante, mas não é, tá? E aqui a gente vai estar explicando, ali tem escrito aqui o artigo 7.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, vai ter essa parte também, gente. Aqui eu estou mostrando para vocês um quadro geral, um fluxo de como funciona a audiência de custódia, tá bom? Então, no final vou estar falando esse passo a passo de como funciona para ficar mais fácil, mas antes a gente tem que falar de algumas coisas que são muito importantes, tá? Não é somente o passo a passo, mas também saber de onde veio e porquê e o porquê das coisas, tá? Então, a audiência de custódia ela veio para humanizar a prisão. Assim, ela permite um controle da legalidade desse flagrante para saber se ocorreu tudo bem. Então, ele vai criar condições para o juiz avaliar a situação e a necessidade ou não de prisão cautelar. Então é o seguinte, normalmente quando se tem uma prisão em flagrante, de cara não acontece uma prisão automática no sentido de que a pessoa vai ficar ali presa por um período determinado ou por um grande período. Não, vai ser avaliado. E hoje, antes mesmo de chegar nesse momento, a gente vai ter que analisar outras questões. Então, para isso foi criada a audiência de custódia. E evita que o preso seja ouvido só meses depois também. Porque a gente vai ver que vai ser preciso verificar se ocorreu tudo bem com a prisão, se não teve nenhum tipo de maus tratos, coisas do tipo. E essa audiência de custódia foi criada muito embasada nesse momento. Ou seja, a gente vai ver que o momento foi criado, né? Um momento entre o que já existia e agora tem a audiência de custódia. Então a gente vai entender mais, vamos entender juntos de onde veio e por que ela existe. E depois vamos passar lá para o fluxo para saber, né, como é cada passo. Então assim, adequa-se ao que diz o artigo 7.8, 7.5 na verdade, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então a gente vai ver que toda essa questão aí da audiência de custódia, ela não veio à toa. Ela já teve aí um regramento internacional, onde tem essa convenção americana, que ela, vamos dizer assim, rege todos os países aqui da América, né? Então, assim como a Lei Maria da Penha, que veio dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, também tem essa questão da audiência de custódia. Então, no artigo 7.5 diz o seguinte: toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade por lei a exercer funções judiciais e tem o prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada à garantia que asseguram o seu comparecimento em juízo. Só explicando a parte ali de juiz ou outra autoridade, enfim, porque aqui a gente não... essa daqui é uma legislação internacional, então não está falando do direito brasileiro. Ela pode estar tratando, por exemplo, do direito argentino, colombiano, enfim. Então, ela fala de uma forma mais geral, tá bom? Quero que vocês entendam isso, porque
faz todo sentido se você for pensar bem. Então, a gente vê que quando a pessoa ela é presa, ela tem que ser conduzida rapidamente para um juiz. Por quê? Para ver se é legal ou não. E às vezes estava acontecendo uma demora muito grande para isso. Não só no Brasil, mas em outros lugares. Então, a convenção veio para solucionar isso. Só que aqui, é claro, não de uma forma definitiva. Aqui é como se ela colocasse assim, uma regra para que cada país fizesse a sua própria norma interna. Diversos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm destacado o controle judicial imediato. E isso é um meio para evitar prisões arbitrárias e ilegais. Gente, isso acontece muito. Não é à toa que foi criado esse artigo, não é à toa que foram criadas leis sobre isso, também resoluções, enfim, tudo para se verificar se a prisão é legal ou não. E aqui criou-se também não somente algo para ver se é legal ou não, porque já teria como, vamos dizer assim, o advogado já conseguiria relaxar uma prisão, fazer algum tipo de defesa, mas é que antes mesmo disso, de forma rápida, vai ser avaliado por um juiz nessa audiência de custódia para ver se teve algum problema, se foi tudo certo, se deve permanecer a prisão ou não, ou seja, se a prisão em flagrante ela deve ser convertida em um tipo de prisão temporária, preventiva, ou se não, ou se a pessoa não vai ter nenhum tipo de consequência, ou se vai ter uma medida cautelar diversa da prisão. Então, assim, o entendimento da Corte Interamericana é o seguinte, que ela entendeu que a mera comunicação da prisão ao juiz é insuficiente, na medida que o simples conhecimento por parte de um juiz de uma pessoa está detida, que uma pessoa está detida, não satisfaz essa garantia, já que o detido deve comparecer pessoalmente e render sua declaração ante o juiz ou autoridade. Porque é que nem eu falei, essa questão de apresentar ao juiz já acontecia, não de forma pessoal, mas chegava ali até o juiz, essa pessoa foi presa, e ele verificava se mantinha ali uma prisão preventiva ou algo do tipo, mas a corte entendeu que só essa comunicação, ou seja, sem esse lado pessoal, sem ouvir a pessoa do preso, não era suficiente. Então, com esses julgados dessa corte interamericana, que ela é de caráter internacional, tá bom? Foi criando aí precedentes onde se viam violações de direitos humanos, ou seja, direitos humanos têm um caráter internacional. E quando se fala em direitos humanos e violação desses direitos, aqui eu não estou falando de um caso, de dois, eu estou falando de diversos casos, tá bom? Porque para chegar a ter essas decisões é quando realmente algo está acontecendo e precisa assim de uma intervenção que vai além do Estado que eu falo, país, Brasil, Bolívia, enfim, vai além dos países, precisa ter uma intervenção internacional para que, de fato, chegue essa corte internacional e fale, olha, você está fazendo, não está sendo eficiente, e se você não criar um mecanismo que seja realmente satisfatório para conseguir tirar essa violação de direitos humanos, você vai ter algumas punições para isso e tudo mais. Então tem toda uma questão. Depois aí quem quiser se aprofundar na parte de processo internacional com relação às cortes internacionais de direitos humanos, pode se aprofundar. Se quiserem também é só pedir que eu possa estar explicando sobre isso, mas o negócio é mais profundo. Então, colocando aqui só para vocês entenderem de onde veio. O preso deverá ser apresentado em até 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade policial. Então, assim, hoje a regra da audiência de custódia não tem mais aquela demora, não tem mais aquela ineficiência. Então, assim, além de ser mais rápido, tem a questão pessoal também. É claro, em tempos de pandemia, eu tô vendo em muitos estados, agora aqui falando de estados dentro do país, onde não vem acontecendo a parte presencial. Por questões aí de
de cada local tá decidindo de uma forma, se vai ser necessário ou não. Então, assim, cada um ali, cada tribunal aí tá fazendo a sua maneira. O que, de certa forma, acaba descumprindo aqui a questão da audiência de custódia, que ela tem que ser rápida, mas também tem que ser presencial por conta do que a gente viu ali. E presencial aqui, leia-se também, assim, hoje tem essa exceção aí também da por videoconferência, né? Mas que se tenha um máximo de pessoalidade, ou seja, que não seja como era antes. Então, no mínimo, uma audiência por videoconferência, coisas do tipo. Agora, pode ser que tenha alguns lugares que não estão cumprindo isso. E também, hoje a gente sabe que a evolução chegou e não tem como, né? Então, pode ser que a videoconferência seja mais prático, enfim. Vamos ver como será a cena dos próximos capítulos. Mas tá acontecendo. Assim, na maior parte está acontecendo a audiência de custódia de uma forma ou de outra. Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz. Como que funciona isso? Antes mesmo, porque assim, tem a audiência de custódia, mas antes disso tem alguns procedimentos que não é procedimento, é mais para dar o direito à pessoa que foi presa, resguardar ali alguns direitos fundamentais, é necessário seguir aqui. Será assegurado atendimento prévio e reservado por advogado, por ela constituído, ou defensor público, no mínimo, tá bom? Sem a presença de agentes policiais. Porque aqui é um momento de orientação mesmo, né? Assim, a pessoa não sabe o que é uma audiência de custódia, ou às vezes ela não pensa que, uma audiência de custódia já vai entrar no mérito, e vocês vão ver que não vai entrar no mérito. Então, uma audiência de custódia, ela é totalmente diferente, tá? A gente vai estar explicando mais à frente, mas é importante, assim, que, assim como todo e qualquer ato, a pessoa ela tem que ser assistida por advogado, para ela entender o que está acontecendo, seja ele público ou privado, tá bom? E sendo esclarecido por funcionários credenciados o motivo, fundamentos e ritos que versam sobre a audiência de custódia. Então aqui é preciso que a pessoa que esteja ali, o preso, que ele seja bem informado. Uma das formas, é claro, por meio do advogado, que vai ser bem mais esclarecido. E também aqui pode, o próprio funcionário da justiça, ele também vai poder fazer alguns esclarecimentos, tá? Mas normalmente o advogado já supre isso daqui, explica o que acontece ou não, porque é um momento de muito temor, né? Ainda mais pra pessoa que foi presa. Salientando que tem prisões que são ilegais mesmo e pessoas que nem precisariam estar presas. Então imagina como que a pessoa não tá. Então a pessoa fica desesperada ali. Então é muito interessante a figura do advogado. Deverá ainda ser reservado local apropriado para esse atendimento prévio com o advogado. E por que isso? Porque deve ser um lugar que não tem interferência de gravação de alguma coisa, ou tem uma policial. Então é para realmente ter a privacidade para aquele momento. Fala o que aconteceu, fala o que não aconteceu, porque vou fazer o máximo para fazer a melhor defesa para você. Então é um momento assim de privacidade, né? Então é um momento que realmente o preso tem direito não somente a ser ouvido pelo juiz, mas ele também tem o direito à sua privacidade para ser ouvido pelo seu advogado e verem o que aconteceu ou não, traçaram já alguma estratégia ou coisa do tipo. E no momento da entrevista, aqui está escrito entrevista de propósito, mas é o momento da audiência de custódia, e a entrevista porque não é um depoimento, não é um interrogatório, tá? Então, apresentado ao juiz, ele será informado do direito de silêncio e assegurada será a entrevista prévia com o defensor. Aqui a gente está sempre reforçando a doutrina também, os estudos estão reforçando, porque de fato tem que ter essa entrevista prévia. E é por isso que eu falei que às vezes a gente, quando segue só o fluxo, às vezes a gente não entende de onde veio, não entende o porquê, e até mesmo saber de onde veio, no momento da audiência, se algo ocorrer de errado, a gente sabe justificar, entendeu? A gente não vai falar, não é só porque tem essa regrinha, isso veio de antes e tudo. Então, assim, dá uma robustez aí pro advogado também, ou pra pessoa que tá ali.
Então, naquele momento, aqui reforçamos de novo, e também é possível o direito ao silêncio, tá? Porque a pessoa vai falar se ela quiser falar ou alguma coisa ou não. E não é interrogatório nessa entrevista. Não serão feitas ou admitidas perguntas que antecipem instrução própria de eventual processo de conhecimento. Ou seja, ali não começou o processo, é bem antes de um processo, tá bom? Então ali não vão ser verificadas nada de mérito, ou seja, nada com relação ao crime que foi cometido ou que não foi cometido. Ali vão ser uma entrevista sobre como foi a prisão, vamos assim dizer, tá? Como foi a prisão nesse primeiro momento. E tanto o juiz quanto a acusação e defesa deve se abster de formular perguntas com finalidade de produzir provas. Então, assim, nem a acusação, nem a defesa, ou seja, nem o advogado também pode ficar fazendo perguntas para nem que seja para ajudar o cliente dele e tudo, porque ali é um momento que tem que ficar claro que não é para isso. E o juiz também não, porque às vezes o juiz quer perguntar alguma coisa e tudo. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes é tentador, ainda mais para acusação ou algo do tipo. Eles querem já puxar alguma coisa já para irem trabalhando e tudo. Então tem que ter muito cuidado com esse momento e não pode. Então o advogado tem que ficar atento. Então assim, não pode produzir prova nem para investigação, nem para ação penal, porque às vezes quem pergunta algo pode ajudar também na fase investigativa, que vai ser normalmente o momento que está aqui, né? Porque, como eu falei, o momento inicial mesmo, tá? Porque aqui vai para o juiz por causa da prisão, mas de fato um processo às vezes nem vai ter. Às vezes nem vai chegar a ter uma ação penal, nem vai ter um julgamento contra o crime que a pessoa cometeu, porque às vezes ela nem cometeu o crime e às vezes o próprio delegado ele vai pedir não vai pedir um arquivamento do inquérito e pronto. E o promotor às vezes vai concordar, enfim, nem vai ser crime. Então é preciso ter muito cuidado. E não se trata de interrogatório, e não é uma audiência de instrução e julgamento, mas uma entrevista. Fica claro, ou seja, umas perguntas, vão ter umas respostas, mas não tem aquele caráter de que foi você mesmo ou coisa do tipo. Não vai entrar para saber se foi e nem se não foi, tá? E ela se destina exclusivamente a discutir a custódia, que é o que é a prisão, tipo, o fato da pessoa estar ali detida, retida. Ou seja, a forma e condições em que foi realizada a prisão e ao final verificar a medida cautelar mais adequada ou, em último caso, a decretação da prisão preventiva. Então, assim, pela ordem lógica, se a pessoa foi presa, e como o direito penal brasileiro ele fala que em último caso será a prisão, então a gente vai vendo, ele vai precisar de alguma coisa? Realmente. Mas ele não precisa ficar preso. Vamos ver aqui. Tem uma medida cautelar diversa da prisão que ele pode estar cumprindo e tudo. Ele pode estar indo com frequência no fórum, assinando algo para a pessoa saber onde que ele está, para ter uma prestação de contas, porque ele não foi preso, mas pelo menos é importante saber como é que ele está, o que está acontecendo. Então tem essa meio que, entre aspas, uma fiscalização. Colocar aqui como esse exemplo. E pode acontecer que de fato caiba uma prisão preventiva, tá? E aí aqui, aí sim, o advogado, no momento dessa audiência, é muito comum que a acusação peça prisão preventiva ou prisão temporária, vai depender, né, do caso, mas se peça prisão, então o advogado ele vai ter que falar, não, mas ou se já tiver sido decretada a prisão, ele vai pedir uma revogação, ou, vamos supor, o acusador ele pede uma prisão, e eu vou explicar que não é cabível a prisão, ou porque não tem os requisitos, então eu vou começar, não tem os requisitos da prisão preventiva, por causa disso e aquilo, não cumpre o que está no Código de Processo Penal. E, é claro, mas se você não entender por isso, que seja pelo menos deferida é uma medida cautelar, porque ele não apresenta risco e coisas do tipo. Então, assim, beleza. Não que ele não tenha que ficar sem nenhum tipo de prestar contas com a justiça. Então, que seja pelo menos uma medida cautelar diversa da prisão. Então, é muito comum o juiz aceitar essa medida, porque pelo menos não fica assim, com aquela sensação de impunidade. E o juiz tem isso.
Mesmo que seja na dúvida e tudo, ele não tem razão de nada. Então fica naquela dúvida, porque nem eu falei, não pode adiantar mérito. Então, vou pedir uma medida cautelar baseado em que ele não tem perigo, então não tem risco ou coisas do tipo, pra só pegar essa questão aqui. Então, assim, embora a audiência de custódia pareça que ela é passiva, assim, vou entrevistar, e aí, sua prisão teve algum tipo de maus tratos? Não, né? Então, tudo bem, vamos prosseguir. Não, você vê aqui que tem um momento que é crucial, que é esse momento aí de saber se a prisão ela foi legal ou não, se continua como prisão preventiva ou se vai ser uma outra medida, ou se não vai ser nada. Então é um momento muito importante que o advogado esteja ali, tá? Porque senão seria uma audiência de custódia só para dizer mesmo cumprir tabela. E qual o ponto crucial dessa audiência de custódia? O contato pessoal do juiz com o detido. Que é importante que o juiz ouça, coloque alma naquela situação. Por isso que, por mais que não tenha como, por exemplo, presencial, que seja por videoconferência, que é preciso ver a pessoa, ver, sentir, tem toda aquela questão que não vai somente do que está escrito no papel, mas também de ver como a pessoa está falando, se algo aconteceu, inclusive fisicamente mesmo, ver se a pessoa está bem, assim. Então, normalmente presencial você vê, né, se a pessoa está mancando ou não, porque justamente é para ver isso, teve maus tratos, porque acontece. Não é um negócio geral, mas acontece. E hoje acontece menos porque por essa questão. Como sabem que tem audiência de custódia, acaba evitando isso, porque fica claro se, dependendo do maus trato, vai aparecer ali. Mesmo que a pessoa não queira falar, às vezes fica evidente. E é uma medida fundamental em que, ao mesmo tempo, você humaniza o ritual judiciário e criam-se as condições de possibilidade de uma análise acerca do perigo de liberdade, bem como da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão. Então é realmente um momento ali que você vai ver, que o juiz vai ver, né, se realmente vai precisar ter uma prisão para aquela pessoa, bem como se vai ser adequada uma medida cautelar, porque o juiz em último caso vai prender, tá? Não é a regra a prisão é o último caso. Então a gente vai ver como que isso vai funcionar e tudo mais, então no fluxo geral, tá bom? Mas é muito importante aí que o juiz tenha esse contato e aquele negócio. O juiz tem um contato e o advogado ali para estar fazendo de fato uma defesa com relação à prisão, a não prisão, né? Se realmente não identificar. Tem alguns casos que realmente são cabíveis e fica claro isso, assim, às vezes o advogado tá ali mais para acompanhar, depende do caso, realmente vai ser mais para acompanhar do que por uma questão de conseguir a não prisão da pessoa, porque tem casos que são evidentes e a estratégia de processo vai ser outras. Então, assim, ponto crucial da audiência de custódia, que outro. O juiz deve questionar as condições e circunstâncias em que ocorreu a prisão e também se foi dado ciência ao preso de seus direitos fundamentais, tá? Especialmente o de se consultar com o advogado e de ser atendido por médico e o de comunicar com seus familiares. Então a gente vai ver que o preso ele tem alguns direitos, além de comunicar com o advogado, ele pode se comunicar também com o familiar. Também tem o direito de ser atendido por médico, dependendo da situação. Então, assim, o juiz vai ver se foram atendidas essas questões, tá? Então é muito importante essa audiência por causa disso, porque evita muita coisa. Inclusive, evita muita coisa por parte do policial não responder no futuro por algo, ou por um crime, ou alguma coisa dentro, internamente, corregedoria, afins, porque realmente não se pode ter maus tratos, não se pode chegar ao ponto de tortura, não se pode ter nenhum tipo de coisa, porque o próprio policial vai estar cometendo um crime. Então, assim, é interessante que evita não somente essa questão, mas como evita também pro policial não se dar mal no futuro, porque é crime também, então fica aquela por aquelas. Então, de certa forma, tira aquela, vamos dizer assim, obsta, né, que a pessoa cometa
um crime ali no calor do momento. Então, assim, existe uma preparação muito grande com a questão da violência e da tortura. O juiz pergunta ao preso sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes dessa apresentação à audiência e questionando sobre a ocorrência de tortura, maus tratos e adotando as providências cabíveis. E aqui também, assim, por isso que tem a figura do advogado e tudo, normalmente falando com o cliente, porque aqui não é pra mentir, entendeu? A pessoa, o preso, ele também não pode falar aqui que teve maus tratos, não teve. Porque depois, que nem eu falei, a pessoa pode responder internamente e também criminalmente? Pode, o policial pode responder por isso. Mas vão ter que provar. Assim como o preso passa por um processo, ele também vai passar. E se não tiver provas, realmente aí pode ser até considerado crime. Uma denunciação caluniosa, hein? Quando você faz uma denúncia falsa de um crime. Então, assim, é preciso ter muito cuidado e falar o que aconteceu e o que não aconteceu. E normalmente, quando se tem tortura ou coisa do tipo, já vai ter que ser tomado algumas atitudes, como exame de corpo de delito, enfim. Não é só argumentar. Então, tem que ter esse cuidado também. Então, assim, deve ser avaliado nessa entrevista, né? A possibilidade de adequação das medidas cautelares diversas da prisão, naquela regra, né, de que, por último, a prisão, verificando a situação fática e as condições pessoais do preso, bem como averiguar por perguntas e visualmente hipóteses de gravidez, existência de filhos ou dependentes sobre os cuidados da pessoa presa em flagrante delito. Histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão da liberdade provisória, sem ou com imposição de medida cautelar. Então aqui a gente vê que nesse momento, por isso que assim, embora o juiz vê diversos casos no dia, então por isso que é importante a figura do advogado. E a gente vê aqui que algumas coisas vão ser levadas em considerações. Por exemplo, a mulher, que ela pode estar em estado de gravidez, então às vezes tem filhos. Normalmente o filho não vai estar com ela ali, mas isso pode interferir em alguma coisa, enfim, ou depender sobre o cuidado da pessoa. Então, assim, a gente vê aqui, conforme a gente foi falando, né, que tem diversos fatos e dependendo tem que se encaminhar para solucionar aquilo. Então, às vezes a pessoa tem um filho, vai saber como esse filho vai ser cuidado por alguém, como vai funcionar isso. Então, assim, é interessante essa audiência porque ela coloca alma na pessoa do preso, porque às vezes a mulher está cometendo um crime, mas ela tem uma família também ali. Então, e como a prisão ela é uma situação de isolamento, você fica sem comunicação, por isso você tem que se comunicar com os familiares e coisas do tipo, e saber também se a pessoa tem uma doença, coisas do tipo, para não ter problema, por exemplo, em caso de prisão, a pessoa tem um problema de saúde ou agravando aí de uma outra forma, inclusive assim, transtornos mentais, dependência química, porque a gente sabe, por exemplo, quem tem dependência química, com certeza vai ter problema de abstinência na prisão. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente vê aqui, o advogado vai ver isso muito bem, se é possível alguma coisa relacionada à liberdade provisória, enfim, entre outras questões, tá? O que foi dito pelo preso não poderá ser usado no processo. Então, assim, naquele momento que a gente falou, não é um interrogatório, é uma entrevista, tá? E é comum que a oitiva da pessoa seja registrada, tá? Só que, pela lei e tudo mais, ela foi feita de uma forma para que fosse registrada, por exemplo, em mídia, mas que fosse arquivado de uma forma separada do processo principal, tá? E também é muito comum que, embora não possa falar o que entrar em mérito, nada impede de um promotor, juiz ou até mesmo a defesa querer entrar no mérito ou entre no mérito sem querer, que é muito comum isso. Então, às vezes, começou a entrar no mérito aqui, ficou gravado, mas ela não pode ser levada em consideração. Tanto de forma maliciosa, fiz de propósito, fiz de conta que não
me dei uma de desentendido e comecei a entrar no mérito. Ou sem querer, às vezes acontece. Então, assim, na ata de audiência conterá apenas, de forma resumida, a decisão do magistrado sobre a prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Então, assim, vai ter só se a pessoa foi solta, se a pessoa foi posta em liberdade, se teve medida cautelar ou coisa do tipo. Enfim, o que aconteceu lá na hora, tá? E não deverá constar nessa ata o conteúdo da entrevista, que ficará arquivado em mídia na unidade responsável pela audiência de custódia, não ingressando assim nos autos do processo de conhecimento. Porque às vezes na audiência, o juiz sem querer pergunta, ou então o próprio preso ele começa a entrar no mérito, pensando que é o momento dele se defender, ainda mais quando é inocente, é muito comum que ele fala de uma forma para ele de fato o juiz ver que ele é inocente, vamos supor. E às vezes isso vai interferir na prisão dele, porque o juiz vai ver, poxa, eu não posso prender porque realmente. Então, assim, meio que o juiz entrou no mérito, tá? Pra decidir pela não prisão da pessoa. Só que isso não tem nada a ver com o processo. Então, assim, beleza, isso daí não vai se dar conta de ninguém, não vai estar nos fundamentos, nem pode estar. Só que toda essa conversa, todo assim, o que foi falado pelo preso vai ficar ali num local separado e não vai poder entrar no processo principal, vai ser em autos apartados. E se por acaso a defesa ou a acusação pegar esses documentos ou essas mídias, enfim, o que for, e juntarem no processo, não vai ser possível dar prosseguimento a isso, ou seja, vai ter que ser tirado do processo porque é nulo aquilo ali, tá? Então não vai poder estar lá no processo. Não pode entrar no mérito de forma alguma. Então, assim, é repetitivo? É, porque na prática acaba acontecendo algumas coisas do que tá aqui. Então a gente tem que repetir. O juiz deve indeferir perguntas referentes ao mérito dos fatos, possam constituir eventual imputação. Então aqui não é o momento de saber se é culpado ou não. Então o juiz ele não pode deferir esse tipo de perguntas, mas pode acontecer, que nem eu falei, que ele nem perceba ou que ele faça de propósito por alguma questão, só que não vai poder ser usado depois. E mesmo assim, aí se você vê que o juiz e o promotor estão ali nessa questão aí de um pergunta e ele deixa, aí também já é algo grave também para ser discutido depois. O Ministério Público e Defesa podem requerer. Pode requerer o relaxamento da prisão em flagrante, quando for prisão ilegal, né? Concessão de liberdade provisória, sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. Que é aquela questão, a pessoa está grávida, então a pessoa tem um problema de saúde, enfim, tem outras questões que vão além da prisão. Por isso que a gente vê que é muito interessante essa audiência de custódia. E como última ratio do sistema, poderá o Ministério Público requerer a decretação da prisão preventiva ou até mesmo da temporária. Porque assim, a temporária ela é mais fácil de conseguir, mas ela é por um tempo determinado. Agora a prisão preventiva não, quando se requer, ela pode ser por tempo indeterminado. Então ela é mais séria e ela é bem mais difícil de se conseguir, tá? Porque realmente vão ser em crimes mais graves e vai ter todo uns requisitos ali do processo penal, onde, por exemplo, tem que se verificar que tem um perigo da pessoa ser solta ou que ela vai atrapalhar na produção de provas, então ela pode interferir no processo de alguma forma ali, atrapalhando. Então, quando se verifica isso, entre a gravidade do crime também, aí vai ser possível a preventiva. A prisão só pode ser decretada com pedido do Ministério Público, presente na audiência. Então, assim, o juiz ele não pode, por decisão dele, chegar e falar, não, mas o Ministério Público não está aqui, o promotor, então mas eu vejo que realmente essa pessoa tem que ficar presa. Então, assim, não pode. Ou então o promotor tá lá e ele não pede. Então o juiz não pode, tá? O promotor pode, vocês viram ali, o promotor pode até pedir o relaxamento da prisão, coisas do tipo, porque embora ele seja o acusador, tem momentos que ele vê que é claro que não, né? Então ele vai pedir para
Então, normalmente, quando o promotor pede para liberar a pessoa em vez de prender a pessoa, é normal que o juiz aceite, porque não faz sentido se ao contrário, já que quem acusa não tá pedindo para ter uma prisão. Só que assim, essa tal conversão de ofício, quando o juiz mesmo fala ali da prisão, quando ele fala, não, essa prisão aqui, flagrante, ou seja, que ela é bem provisória mesmo, ela vai ser preventiva, ela não pode. Então eu até coloco aqui, né, uma fraude processual, que viola frontalmente o artigo 311 do Código de Processo Penal, e tudo que se sabe sobre o sistema acusatório e imparcialidade, ou seja, não é possível, porque que nem assim, é um sistema acusatório, o Ministério Público pede para acusar e o juiz aceita ou não. E o juiz ele é imparcial, então ele não pode falar, não, eu vejo que ele tem que ficar preso. Não, alguém tem que pedir. E aqui acaba sendo infelizmente sepultada na medida em que o Ministério Público está na audiência. Se ele não pedir a prisão preventiva, jamais poderá o juiz decretá-la de ofício por elementar. E aqui, gente, tem um quadro não, né? O fluxo da audiência de custódia. Então, se vocês entenderam os meandres, né, ali da parte teórica, que é importantíssimo. E agora o fluxo, assim, como acontece, tal, tipo, na prática. Então, assim, tem aquela prisão em flagrante, né? Então, a polícia fez essa prisão e tudo mais. E tinha essa apresentação lá na delegacia, perante a autoridade policial, que chama, né? Então, o delegado, ele vai ver aquela prisão e tal. Aí tem toda aquela questão do auto de prisão em flagrante, né? Ou seja, se a prisão é flagrante, ou seja, como eu tô tratando de prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante, aqui não vai ter, tipo, por exemplo, consumo de drogas, quando é só para uso. Porque é um termo circunstanciado, é outra questão. Aqui realmente são uns crimes de uma maior gravidade. Então, assim, formalizado o auto de prisão em flagrante, vão ter dois momentos que vão correr juntos, tá? Esse vai correr junto desse. É feito um exame de corpo de delito, tá? Ou seja, que nem eu falei, quando se tem uma lesão ou coisa do tipo, tem que ser provado, tá? Então, assim, se não teve lesão, ainda mais se tem esse exame de corpo de delito, e se não tiver uma nulidade, tá? Então, por isso que o advogado ele vai observar isso, ele vai ver. E aí? Tem o exame de corpo de delito, e aí? Ele foi informado da prisão, tem a nota de culpa, tem isso, tem aquilo. Então, assim, o advogado ele vai ficar de olho nessas questões aí, porque tem que seguir o fluxo, tem que seguir isso daqui, tem que ter tudo. O agendamento da apresentação do autuado, ou seja, da pessoa presa. Então, assim, começa ali a agendar para ter essa audiência, tá bom? E a intimação do advogado, privado ou público, ou seja, é uma forma de vamos entrar em contato, nem que seja com um advogado público, porque é direito do preso, que nem a gente falou. A pessoa tem o direito de se comunicar com o advogado antes mesmo da audiência. Enquanto isso, é encaminhado ao centro de detenção provisória para aguardar a audiência de custódia. Então, assim, é feito esse exame, depois ele vai lá para detenção provisória, porque assim, ele tá preso. Então, assim, ele foi preso em flagrante, mas assim, de fato ele tá preso, independente do nome, assim, vamos dizer. Então o juiz vai decidir, ele vai continuar preso ou não, e vai ser discutido se essa prisão ocorreu tudo bem ou não. Aí, enquanto isso vai ocorrendo, tem aí a apresentação em juízo, tá? E nesse momento aqui, os advogados por isso que normalmente o advogado criminal ele atua de emergência, né? Porque ele vai, enquanto tá sendo agendado e tudo, colocando ele na fila para falar com o juiz, o advogado foi acionado e ele tá indo lá para a delegacia e tudo mais, no local onde for a audiência de custódia, tá? Que pode variar também do local do Brasil. E a apresentação do preso em juízo. Aí, normalmente uns documentos que vão ser pedidos, vão ser necessários, é o auto de prisão em flagrante digitalizado, certidão de antecedentes criminais, porque normalmente isso daqui o juiz vai precisar, por quê? Para saber se a pessoa é primária ou não, isso vai fazer diferença, tá?
se a pessoa for primária, tiver bons antecedentes, tudo vai contar de forma positiva. E a liberação da consulta para as partes presentes em juízo. Então, assim, começa a parte aqui onde os advogados vão ter acesso a tudo, tá? Para começar ali mesmo que seja rápido, para ver o que está acontecendo ou não. Então, aí, quando o advogado ele tem acesso a isso, então o advogado, por exemplo, chegou, teve acesso a isso. Porque ele não vai conversar com um preso antes de ver isso. Então, às vezes, o advogado vai falar pro preso o que aconteceu e vai perguntar para ele se correu tudo bem, tudo, aí vai buscar, vai aliar isso com o que ele tá falando. Aí beleza, teve contrato ali contato com o advogado e tudo, aí foi orientado como que funciona, acalmou, né, porque a pessoa tá ali perdida e tal. Aí tem a audiência de custódia. Tá, aí começou ali, o juiz ali vai presidir essa audiência. Aí primeiramente vai ter a manifestação do Ministério Público, né, que ele vai falar, olha, em prisão e tal, ou então ele vai requerer alguma coisa, olha, eu vejo que de fato aí essa prisão em flagrante ela deve ser convertida em prisão preventiva, porque tem os fundamentos do artigo, se eu não me engano, é 312 do Código de Processo Penal, por isso, por aquilo. Entendem? Aqui ele não vai entrar no mérito, mas ele vai colocar os fundamentos para se conseguir uma prisão preventiva, ou os fundamentos para medida cautelar adversa à prisão. Às vezes ele entende que não é o caso de prisão, ou até mesmo para não, essa prisão foi ilegal, coisa do tipo. Então, ele tem essa liberdade, mas não é comum. Normalmente ele vai precisar pedir a prisão, normalmente. E a manifestação da defesa aqui, né? Da defesa não. A gente vai ouvir depois, o Ministério Público, o preso. Aí ele vai falar, o juiz vai perguntar, e aí, foi tudo bem? Como é que você tá? A prisão foi tudo ok? Teve algum tipo de... Não é que ele vai perguntar que tem maus tratos, assim, na lata, dependendo, mas ele vai perguntar e tudo, tem a forma do juiz perguntar para saber, então ele está acostumado, vai perguntar da melhor forma e vai desenrolar essa entrevista e vendo que foi tudo ok, dá continuidade, aí a defesa se manifesta. Ou seja, aí o Ministério Público, vamos supor que ele pediu a prisão. O Ministério Público pediu a prisão e tal, preventiva. Aí a defesa vai falar, olha, não é o caso de prisão preventiva porque não tem esse requisito. Diferente do que o Ministério Público falou, não tem. Então, requer-se que não seja convertido em prisão preventiva, que seja realmente dado a liberdade para ele. Porém, o preso, ele de fato conseguiu os requisitos aí também da medida cautelar adversa da prisão. Então requer-se essas medidas cautelares adversas da prisão se Vossa Excelência entender que não caberá somente a prisão, ou que não caberá somente a liberdade, só por isso mesmo. Então, normalmente os juízes tendem a, se não pedir a medida adversa da prisão, se não pedir, pela lógica, o juiz não pode autorizar, tá? Pela lógica, ou ele prende ou não prende. Então, quando você faz isso, normalmente, quando a defesa faz isso, o juiz ou ele prende ou ele coloca uma medida medida cautelar adversa da prisão, ou seja, vai estar em liberdade, mas vai ter aquelas regrinhas, né, de fiscalização, vamos assim dizer, ou solta a pessoa como põe ela em liberdade. Então, o juiz vai analisar isso, vai depender do caso a caso. Aí o juiz analisando isso, ele vai, por exemplo, se ele concordou com a defesa, não, vou soltar. Então ele decreta ali a expedição do alvará de soltura. Então tem um alvará de soltura que com esse alvará, é uma decisão que chama alvará, que vai chegar ali onde ele tá, ele vai ter que ser liberado. Vamos dizer assim, entre aspas, salvo-conduto da pessoa, né? Ó, pega aqui, tá liberada a sua decisão para ser solto. Ou o juiz vai falar, olha, realmente tem medidas sociais assistenciais que devem ser tomadas, tá? Isso aqui não é regra, normalmente não tem esse númerozinho 2 aqui, tá? Vão ser naqueles casos excepcionais, quando a pessoa tá grávida, ou tem algum problema aí de médico, ou problema psicológico, ou é dependente, enfim, dependendo do caso vai ter, mas normalmente ou a alvará de soltura já vem pra cá, assim, na maioria dos casos, aqui vai ser a exceção, tá?
Aí vai ver se vai ter o relaxamento da prisão quando ela é ilegal. Aí o juiz, não, mas essa prisão é ilegal, a defesa pediu e tal, então vai ser relaxada. Aí se não, se o juiz viu que não foi legal, foi tudo ok, mas não é o caso da pessoa permanecer presa, ela concede a liberdade provisória. Então ela vai ver lá os requisitos da liberdade provisória e vai colocar, vai conceder a liberdade provisória da pessoa. E também, que nem eu falei, às vezes eu vou pedir uma medida cautelar diversa da prisão. Aí o juiz vai ver, poxa, eu vou falar o seguinte, você vai ter que vir num fórum de 2 em 2 meses, no dia tal, enfim, de 15 em 15 dias, sei lá. E vai colocar umas medidas cautelares, ou seja, não vai estar preso, mas você vai ter umas condições, não vai poder sair em horário noturno e tal, vai ter que ter uma vida mais regrada, e vai ter que vir aqui e tudo. Porque se a pessoa não for lá, ou seja, assinar, né, e tudo, é como uma forma, assim, de ver que a pessoa tá, por exemplo, tá na sua cidade, que tá tendo uma vida condizente com uma pessoa que pode estar em liberdade. Então é uma coisa mínima. Aí se a pessoa não faz o que é mínimo, aí realmente depois vai ter problema, tá? Mas assim, o juiz dá isso, que não é uma liberdade total, mas que vai ter umas regrinhas ali. E também pode ter a conversão em prisão preventiva ou temporária também, que é quando o Ministério Público tem que pedir, tá? Se o Ministério Público não pedir, isso aqui vai ser errado. Então, se o Ministério Público pediu, o juiz pode, de fato, pegar essa prisão em flagrante e convertê-la em prisão preventiva, que é o pior dos casos, né? Que é a preventiva. A temporária é mais tranquila, porque ela é por um tempo determinado, tá? Mas normalmente, quando não se tem os requisitos da prisão preventiva, se pede a temporária e tentam conseguir, ou seja, nesse momento investigativo, elementos para a prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, enquanto o processo ali estiver em andamento. E caso o processo tenha uma sentença ou coisa do tipo, ou absolvendo ou condenando, mas que a pena será em regime aberto, por exemplo, isso acontece muito, gente, que a pessoa fica presa e ela é condenada. E quando ela é condenada, ela é solta, porque a prisão não existe, porque vai ser em regime aberto, ou seja, em regime onde a pessoa ela vai ter uma condenação, mas ela vai responder de outras formas, tá? Então é basicamente isso a audiência de custódia. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou entrar em contato. Então é isso, abraço para vocês e até o próximo vídeo.